Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live semanal aqui de formação bíblica, mais um episódio dos Bastidores da Bíblia. Hoje, dia 30 de setembro, estamos já no 22º episódio da nossa série Os Bastidores da Bíblia. Então já dou as boas-vindas a quem está chegando, a Márcia, Maritza, também a Socorro. Uma boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui em mais um momento de reflexão e de aprendizado sobre a riqueza inesgotável da Palavra de Deus, a riqueza inesgotável da Bíblia. Também sejam bem-vindos aí os santos, a Gesmaria Camargo, Simone, Carmen Castelo Branco, Ana Paula, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui ao nosso encontro. E hoje nós estamos justamente no último dia, na conclusão do mês de setembro, mês da Bíblia, né? Um mês que a gente quis dar alguns fundamentos importantes para a compreensão do texto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Se você se lembra bem, a gente começou com uma panorâmica bíblica, né? um panorama de toda a Bíblia, nos lembrando um pouco o que é a Bíblia, como podemos interpretar a Bíblia, quais são os livros da Bíblia, o que significa um livro canônico, né? Sejam bem-vindas aí, Ana Paula, Elizabeth, a Vânia, boa noite a todas. Depois nós dedicamos 2 lives ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento vimos um pouco dos livros do Antigo Testamento, as características desses livros, dividindo esses livros em 4 classes, em 4 grupos, conjuntos de livros: o Pentateuco, os livros históricos, os sapienciais e os proféticos. E depois, numa segunda live sobre o Antigo Testamento, nos dedicamos apenas à geografia e à história do Antigo Testamento. Geografia, elementos de geografia e de história. Claro que aqui, se fôssemos tratar de todas as dimensões históricas, ali é muito amplo. Como sempre, os bastidores da Bíblia nos fornecem alguns elementos iniciais, básicos, mas importantíssimos para a leitura da Sagrada Escritura. E na quinta-feira passada, nós fizemos um primeiro passo, demos um primeiro passo justamente no Novo Testamento, né? Então, nós vimos um pouco de algumas informações do Antigo Testamento quanto à geografia, né? As 3 regiões mais importantes, ali a Judéia, a Samaria, a Galiléia, caracterizamos um pouco, falamos um pouco também do clima, também da dimensão política, que hoje vamos tratar com um pouco mais de detalhe, né? E vimos algumas datas históricas importantes, hoje vamos continuar com elas, e terminamos explicando a controvérsia um pouco, a problemática em torno da data do nascimento de Cristo, né? Nós vimos como Jesus nasceu antes de Cristo, ou seja, como Jesus deve ter provavelmente nascido no ano -6, ou seja, no ano 6 antes de Cristo, aí por causa de um erro de cálculo de Dionísio o Exíguo, né, o Pequeno. Então hoje nós temos a última live de setembro e vamos dedicar a terminar um pouco essa apresentação sumária, mais importante, dos pontos fundamentais do Novo Testamento. Hoje vamos ver um pouco a Palestina na época de Jesus. O que eu gostaria de apresentar a vocês hoje seria o seguinte: em primeiro lugar, terminar com aquelas referências históricas. Nós terminamos ali justamente na data do nascimento de Jesus, então eu vou dar algumas datas históricas aqui importantes para a compreensão do Novo Testamento. Depois nós vamos ver um pouco sobre o mundo do Novo Testamento, esse mundo que envolve principalmente os 4 evangelhos e os escritos apostólicos, né? Então, o mundo do Novo Testamento. Então vamos ver principalmente algumas informações sobre o Império Romano, né? E também os grupos judaicos, né? Fariseus, saduceus, os zelotas. E vamos terminar
essa apresentação do mundo do Novo Testamento, falando sobre 3 instituições ou realidades importantíssimas no Novo Testamento e também para entender toda a Bíblia, também o Antigo Testamento, que é o Templo de Jerusalém, a Sinagoga e o Sinédrio. Né? Essas 3 realidades, se a gente consegue entendê-las melhor, eu posso garantir a vocês que escutar o Evangelho da Missa, escutar as cartas de São Paulo, ler diretamente os textos dos Evangelhos e qualquer um dos textos do Novo Testamento vai se tornar mais acessível para você que está acompanhando hoje. O que acontece muitas vezes não é que a Bíblia é difícil, não é que a Bíblia é impossível de ser lida, ao contrário, ela foi escrita para que nós a lêssemos. Agora, com certeza, para ter acesso à Bíblia, eu tenho que ter alguns elementos fundamentais, de um nível mais simples a um nível mais complexo, mas que é totalmente adquirível por vocês. Com um pouco de dedicação, de estudo e de constância, ao longo do tempo, nós vamos adquirir uma grande familiaridade com a Sagrada Escritura. E queria lembrar aqui a vocês, nenhum estudo bíblico, nenhum aprofundamento bíblico dispensa a leitura, ao contrário, pressupõe a leitura diária e constante da Sagrada Escritura, que, como eu já disse a vocês, o modo mais simples, mais seguro e mais profundo é seguir a liturgia da palavra da missa de cada dia. Tá certo? Então vamos começar. Eu queria, hoje, estamos falando aqui do Novo Testamento, né? Hoje também dia, não é à toa que foi marcado para hoje, dia de São Jerônimo, é por isso que o mês de setembro é o mês da Bíblia, por causa do dia de hoje, do dia 30. São Jerônimo, que é padroeiro dos secretários, hoje é dia do secretário, da secretária, padroeiro dos tradutores, padroeiro também dos estudiosos da Bíblia, da Sagrada Escritura. Então, grande São Jerônimo. Então, vamos terminar também o nosso episódio de hoje lembrando um pouco da vida e dos ensinamentos de São Jerônimo, tá certo? Eu gostaria de comentar, lembrando 2 coisas. Quem me conhece sabe que eu adoro, sou um grande apaixonado pela liturgia da igreja, né? E quando a gente fala de Novo Testamento, a gente tem que ver o sinal dessa centralidade, dessa importância do Novo Testamento no conjunto da Sagrada Escritura, como nós vimos no episódio passado, também sinalizado na liturgia. E aqui eu vou dar 2 exemplos de como o Antigo Testamento e o Novo Testamento formam a Sagrada Escritura, mas o Novo Testamento ele supera o Antigo porque ele é o cumprimento, ele é a palavra plena, a revelação plena de Deus, sem negar, mas pressupondo. Jesus diz, eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Né? Como nós vimos, essa centralidade do Novo Testamento, só relembrando aqui na vez passada, tanto no número 124 do Catecismo da Igreja Católica, como também no número 17 da Constituição Dei Verbum. Mas vamos lá, na missa. Na missa, vocês já devem ter notado que quando a gente vai para a missa, a primeira parte da missa, ali depois dos ritos introdutórios, o sinal da cruz, o ato penitencial, o glória e a oração do dia, então nós temos a primeira parte central da missa, que é a liturgia da palavra. As 2 partes da missa, elas giram em torno de 2 mesas. A primeira parte é a liturgia da palavra, a segunda parte é a liturgia eucarística. A liturgia da palavra gira em torno de uma mesa, a mesa da palavra, chamada de ambão. Não é púlpito, é ambão. Né? Depois, nós temos a liturgia eucarística, que começa a partir da apresentação das oferendas, que vulgarmente as pessoas chamam de ofertório, gira em torno de uma outra mesa, do altar, mas essas mesas estão profundamente unidas na figura de Cristo, que é a verdadeira palavra de Deus, e essa palavra de Deus que é o pão da vida, que é a Eucaristia, que é o Cristo vivo, nosso alimento. Né? Então, vocês já devem ter notado que nessa primeira parte da missa, na liturgia da palavra, quando o sacerdote, o padre ou o diácono vai proclamar o evangelho, existe uma solenidade diferente. Né? Então nós temos ali
a primeira leitura, o salmo, quando é dia de domingo ou dia de solenidade, há uma segunda leitura, e depois nós temos a leitura do Evangelho. Então, o Evangelho ele é circundado de solenidade. Primeira coisa, o Evangelho não é qualquer pessoa que estiver na Assembleia, na igreja, que pode ler, que pode fazer a proclamação do Evangelho. Então tem que ser um ministro ordenado, ou seja, ou o diácono, ou o padre, ou um bispo. Né? Então quem não é padre está nos acompanhando, eu não vi ainda se chegou algum dos padres, que em geral nós não podemos proclamar o Evangelho. Né? Nós podemos fazer alguma das leituras, né? Eu digo publicamente, na celebração litúrgica, né? Alguma das leituras ou a recitação ou canto do salmo, né? Do salmo. Então, em primeiro lugar, o Evangelho ele é proclamado por um ministro ordenado, né? Pelo diácono, pelo padre e pelo bispo. Segunda coisa, a linguagem já é diferente. Não se fala leitura do profeta Isaías, né? Fala proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Marcos, Lucas ou João. Então, usa o termo de proclamação, né? De proclamação. Depois também, nas celebrações solenes, vocês devem se lembrar, se incensa. Então, aquele que vai proclamar o Evangelho, ele pega o turíbulo, aquele instrumento de metal, com carvão aceso, com fogo, colocado incenso pelo sacerdote, ele incensa o livro dos Evangelhos, né? Mostrando que este Evangelho que é proclamado, vem de Deus e entra na nossa vida, é proclamado para transformar a nossa vida, e a nossa vida, com as boas obras, com a vida de santidade, é levar um suave odor a Deus, né? O odor de Cristo, como diz São Paulo. Depois também, no fim da proclamação do Evangelho, outro elemento de solenidade é que o diácono, o padre ou o bispo que proclamou o Evangelho, ele beija o livro, ele tem que beijar o livro. Quando fala palavra da salvação, nós respondemos glória a vós, Senhor, então ele beija, né? Dizendo uma frase muito bonita, per evangelica dicta deleantur nostra relicta, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Né? Certo? Então, vejam que eu dei aqui só alguns elementos, como na liturgia, pelos sinais litúrgicos, pelos sinais celebrativos, mostram essa verdade que tratamos aqui, da centralidade do Novo Testamento, e dentro do Novo Testamento, os evangelhos. Os 4 evangelhos, nós vamos ter a ocasião de trabalhar isso mais à frente, os 4 evangelhos são o coração da Bíblia, né? O coração da Bíblia. Depois quero dar um segundo exemplo, talvez menos conhecido, mas para aquelas pessoas que conhecem a liturgia das horas e já celebraram a liturgia das horas, principalmente a hora de laudes ou de vésperas em comunidade, seja na sua paróquia, seja no seminário, seja no mosteiro, já deve ter notado isso. A liturgia das horas, que é essa oração com a palavra de Deus, com os salmos, ela tem 3 celebrações principais durante o dia. A da manhã, ao levantar, que é a laudes, louvores. No final do dia, ali na final da tarde, início da noite, que são as vésperas, e a oração antes do repouso noturno, antes de dormir, chamado completas, né? Completas. Em cada uma dessas horas, não vou detalhar aqui, tem um momento central nelas, né? Ela tem um hino, ela tem 2 salmos, tem um texto do Antigo Testamento nas laudes, nas vésperas o texto é um hino do Novo Testamento, nas completas é só um salmo, mas o momento central, e a gente nota isso quando há uma celebração de uma hora canônica, solene, sei lá, se você vai participar de umas vésperas solenes, né? Você vai ver que nesse momento, por exemplo, do cântico evangélico, que na oração da manhã, nas laudes, o cântico evangélico é o cântico de Zacarias, o Benedictus, por causa da primeira palavra, bendito seja o Senhor Deus de Israel, Benedictus Deus Israel. Nas vésperas,
é o hino de Nossa Senhora, o hino de louvor da Virgem Maria, o Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. A minha alma engrandece o Senhor. Né? E nas completas, então antes de dormir, é o hino de Simeão. Né? Nunc dimittis. Nunc dimittis. Agora podeis deixar vosso servo ir em paz. Né? No momento, então, que se celebra publicamente, liturgicamente, nesse momento se incensa também o altar na hora do cântico evangélico, que, por exemplo, se você está num mosteiro beneditino, vou dar o exemplo aqui, tem uma melodia mais solene, né, no cântico desses hinos do Novo Testamento. Então, eu dou só esses dois exemplos, tanto a proclamação do Evangelho na missa, como o cântico evangélico nas horas canônicas, a liturgia das horas, para mostrar a centralidade do Novo Testamento. A centralidade do Novo Testamento e o Novo Testamento como princípio de interpretação do Antigo Testamento. Tá bom? Então eu queria só começar um pouco com essas duas observações. Então vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer hoje é terminar aquelas referências históricas que começamos na quinta-feira passada. Olha, se você não assistiu ao episódio da semana passada, depois entra no meu perfil ou no meu canal do YouTube, né? Tá me esquecendo aqui do YouTube, e assista o episódio sobre o Novo Testamento da semana passada, que é muito importante para dar mais elementos, né, de referência sobre o Novo Testamento. Então, vamos ver aqui algumas referências sobre a história no Novo Testamento. Então, eu nem tinha terminado sobre o nascimento de Cristo, que provavelmente teria se dado ali entre o ano 5 ou 6 antes de Cristo. Né? A próxima data importante é o início da vida pública de Jesus, a pregação de Jesus e o batismo de Jesus, que teria se dado ali por volta do ano 27 depois de Cristo. Então, por volta do ano 27 depois de Cristo, é que nós temos o início da vida pública de Jesus, que se dá com o seu batismo. Né? Depois, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Esse centro, né? da vida de Cristo, da nossa salvação, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, teria se dado no ano 30 depois de Cristo, ali provavelmente no mês de abril do ano 30. Depois, outra data importante, ali já para o início da igreja, né, é entre o ano 34 e 35 depois de Cristo, então 34 e 35, teria acontecido o martírio de Estevão, que é narrado no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Teria ocorrido o martírio de Estevão e depois a conversão de São Paulo. Né? A conversão de São Paulo, essa conversão que a gente coloca entre aspas, porque o termo conversão não é absolutamente preciso quando se trata de São Paulo. Não é? Quem sabe um dia podemos explicar isso também. Depois, entre o ano 48 e 49, teria acontecido o famoso concílio de Jerusalém. Né? Onde São Paulo e Barnabé trazem um problema para os apóstolos juntos com os dirigentes da igreja da época, da igreja nascente ali, sobre a questão dos pagãos que se convertem ao cristianismo, se tem que seguir práticas judaicas ou não. Um concílio importantíssimo, está também nos Atos dos Apóstolos. Depois, o ano 64 é o martírio de São Pedro, e depois o ano 67 seria, aqui um pouco datas aproximadas, hein? 64, martírio de São Pedro, e 67 ali o martírio de São Paulo em Roma. Os dois foram martirizados em Roma. Né? O corpo de São Pedro se encontra hoje abaixo da Basílica de São Pedro em Roma, e o corpo de São Paulo está ali na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. E a última data importante para nós aqui, referente ao Novo Testamento. Olha, se tiverem dúvidas, vão anotando as dúvidas aí no nosso sinalzinho de interrogação, aí embaixo, clica, coloca a sua pergunta que no final
a gente responde. Então, a última data é o que acontece no ano 70 depois de Cristo. Depois de uma sequência de revoltas por meio dos judeus, principalmente de partidos revoltosos e rebeldes contra os romanos. Então, as autoridades, o exército de Roma invade Jerusalém, destrói o templo, incendeia o templo de Jerusalém. Isso é feito pelo general Tito, né? E aí tem também uma revolta e tem um suicídio dos zelotas, né? Como nós vamos explicar um pouco mais à frente, grande parte deles nacionalistas, ultranacionalistas fanáticos judeus da época que se suicidam na fortaleza de Massada em 73. Então, por volta de 70 depois de Cristo, acaba praticamente tudo o que eu vou explicar aqui hoje, né? Vai ficar meramente as sinagogas que vão continuar ao longo da história até hoje, né? E os fariseus, né? Os fariseus são responsáveis de manter o judaísmo até hoje, né? Então eram um pouco essas datas que faltavam e eu gostaria de apresentar, tá? São datas importantes, acho que sabida de muitos de vocês, mas vale a pena para relembrar, para ter presente. Vamos lá, então, o mundo do Novo Testamento. Uma coisa importante a gente entender, e que às vezes pode ter passado um pouco desapercebido no episódio passado, é que a terra da Bíblia, a Palestina, Israel, na época do Novo Testamento, ela está, desde o ano 63 a.C., ela está dominada pelo Império Romano. Então, o papel do Império Romano ele é muito importante. Ele é muito importante para entender como era a política da época, como isso marcou as relações sociais da época, como isso marca a rotina, o dia a dia das pessoas. Eu vou lembrar só um fato aqui, só um fato, registrado detalhadamente por São Lucas. O nascimento de Jesus. Certo? O nascimento de Jesus, José e Maria moravam em Nazaré, lá na Galileia, lá no norte, né, de Israel. Eles vêm até o sul, até Belém, por causa de um censo. Um censo. Entendeu? Então, vejam como a organização romana, né, influenciava aí no dia a dia, né? Então, registrar-se num censo, cada um tem que ir junto do local e tem que se registrar no local da origem da sua família, né? Dentro de Israel. Então, é importante, né? Isso, depois, como Roma respeita a vida religiosa do povo dominado, ele não influencia na religião judaica, não decide nada, respeita as autoridades judaicas, tanto políticas como religiosas, né? Coloca um certo fantoche lá no meio, parecer que é rei, mas no fundo é um vassalo, que é Herodes e seus descendentes, né? Herodes Magno e depois os outros Herodes filhos, que acompanham esse itinerário da vida de Jesus, né? Então é muito interessante, é muito, muito importante ter presente isso, né? Então, toda a dinâmica dos impostos, né? A dinâmica a parte dos judeus que aceitava essa dominação, a parte dos judeus que era hostil a essa dominação, como eram vistos e mal vistos aqueles que estavam do lado de Roma, né? E isso aparece constantemente nos textos dos evangelhos. Você lê os evangelhos com cuidado, você vai vendo esses flashes, vamos dizer assim, do dia a dia da Palestina da época de Jesus, né? Então, vamos explicar aqui sumariamente, mas eu acho que pode ajudar muito você que está acompanhando aqui hoje, mas você também pode passar isso para outras pessoas depois, convidar
agora para participar da live, para assistir posteriormente o vídeo da live, porque são informações muito importantes, né? Então vamos ver um pouco os grupos judeus da época de Jesus. E eles aparecem constantemente no Evangelho. E como muitos de nós não conhecem direito quem é cada pessoa, então não entende o que às vezes está acontecendo. Então, Jesus está falando forte, incisivamente contra os fariseus, mas e depois vem os saduceus e aparecem os herodianos. Quem é esse povo? Né? Quem é esse povo? Então, vamos tentar explicar um pouco. Né? A primeira coisa, né, que temos de ter presente, vamos aqui explicar uns 6 grupos que eu escolhi para explicar, teriam outros detalhes, mas eu vou só explicar 6 grupos que eu acho os mais importantes, senão a gente fica confundindo aqui vocês e não ajuda muito, tá bom? Então, o primeiro grupo que nós vamos apresentar aqui são os saduceus, né? Saduceus. A palavra saduceu significa originário de Sadoc, né? Do sacerdote Sadoc, né? Em primeiro lugar, os saduceus é um partido mais político do que religioso. É um grupo, um partido mais político do que religioso. Tem um aspecto religioso, vocês vão ver, central, importantíssimo, mas eles são regidos, principalmente na época de Jesus, mais por interesses políticos do que propriamente por interesses religiosos, né? Então, os saduceus, eles eram ricos, em geral eram pessoas muito ricas, são de origem sacerdotal. Aqui, quando a gente fala origem sacerdotal e sacerdote, é uma linguagem, são sacerdotes judeus, né? Não são sacerdotes cristãos, não é padre, não é igreja católica, isso é prévio a isso. São sacerdotes judaicos que trabalhavam junto ao templo de Jerusalém, né? Por exemplo, um dos sacerdotes da época, né, com certeza um sacerdote mais simples, não fazia parte do Sinédrio, mas era Zacarias, o pai de João Batista, é sacerdote. Tanto que o início do Evangelho de Lucas se dá justamente aí enquanto Zacarias está na escala do seu serviço sacerdotal, tá certo? Então os saduceus são de origem sacerdotal, eram ricos e detinham grande parte do poder político da época, porque eles faziam parte do Sinédrio, e esse Sinédrio é chefiado, é comandado pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote é um saduceu, né? É um saduceu. Então, eles detinham um grande poder político da época. Politicamente, eles são filorromanos, ou eles são abertos aos romanos. Eles são, eu não queria dizer que vendidos ao poder romano, para não exagerar demais, mas eles são abertos ao poder romano, eles são do lado de Roma, eles estão do lado do império dominador, né? E por outro lado, teologicamente, quanto à parte religiosa, são mais conservadores, né? Então, da Bíblia, do Antigo Testamento, judeu, né, eles aceitavam só os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é a Torá, a chamada Torá, o Pentateuco, né? Tanto que Jesus, quando conversa com eles, quando discute com eles, Jesus só cita os livros do Pentateuco, porque sabe que os saduceus só trabalham com esses livros, eles não aceitam os outros livros, né? Então, isso é muito importante. Então, se por um lado, politicamente, eles são mais abertos, né, mais progressistas, vamos dizer assim, ao poder romano, teologicamente são conservadores, diferente dos fariseus, né, que aceitavam outros livros. Então, eles só aceitam os livros da Torá como palavra de Deus. E alguém já falou aqui, deixa eu até ver, eu acho que foi o Guilherme, ele fala aqui da visão materialista dos saduceus, porque os saduceus, eles não acreditavam em 3 realidades que já na época os fariseus acreditavam, né? E Jesus, por isso fica do lado dos fariseus quando discute com os saduceus. Então eles não aceitavam a imortalidade da alma, então que a alma, para os saduceus, a alma é mortal, né? Nem a existência dos anjos, nem a ressurreição dos mortos, né? Vejam nos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo quer
colocar confusão no meio do sinédrio, ele fala que está sendo perseguido por causa da sua fé na ressurreição dos mortos, e aí os fariseus começam a brigar com os saduceus. Então eles são de certo modo materialistas, e aí a pergunta do Guilherme é se esse materialismo, né, dos saduceus seria uma prefiguração da teologia da prosperidade. Não, porque a teologia da prosperidade, como a gente entende hoje, ela é de traço já veterotestamentário, né? Então, é que no Antigo Testamento nós temos fases em que Deus vai revelando pouco a pouco. Então, não é em todos os textos, por exemplo, do Antigo Testamento que fica claro, que é revelado que haverá uma vida após a morte, né? A revelação da vida após a morte e depois da ressurreição dos mortos é uma revelação posterior, já no final da época do Antigo Testamento, né? Lá no pós-exílio, tá bom? Então nós temos também, Deus vai revelando ao longo da história de Israel as verdades de fé, até chegar ao Novo Testamento. Jesus vem revelar coisas que ninguém sabia, né? Então por isso que a revelação só é plena, só atinge a sua plenitude no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, ok? Mas eu diria, Guilherme, para aproveitar a sua pergunta, que a visão materialista dos saduceus e certas correntes materialistas no Antigo Testamento estão vinculadas à teologia da prosperidade, sim. A resumir e a reduzir a felicidade e a bênção de Deus só a esta vida terrena. Aí sim, tá bom? Esse é o drama, por exemplo, no livro de Jó. É uma questão candente do livro de Jó, a questão da retribuição. É o problema central do livro de Eclesiastes, do Coelet, certo? Então, é uma revelação que vai vindo passo a passo, passo a passo. Aí nós temos as importantes afirmações do livro da sabedoria, os livros dos Macabeus, né? E depois tantos outros com a pregação profética, tá bom? Então, esses são os saduceus. Então, são os detentores do poder político forte, aliados a Roma, né? E religiosamente só aceitam a Torá, o Pentateuco, e não acreditam na imortalidade da alma, nem na existência dos anjos, nem na ressurreição dos mortos. Depois, temos o segundo grupo, que é muito conhecido, né? Talvez é o que nós mais ouvimos nos evangelhos, que são os fariseus. Os fariseus, eles são originários do racidismo primitivo, principalmente ali da época dos Macabeus, desses judeus que buscavam a pureza da fé, a serem fiéis a Deus, mesmo em meio a perseguições e a dificuldades, né? A diferença dos saduceus, que os saduceus são sacerdotes, são de famílias sacerdotais. Os fariseus são leigos, por isso eles estão, vejam, que os saduceus eles vivem ou em Jerusalém ou em volta de Jerusalém. Fora dessa região da Judéia, não tem sacerdote por aí, espalhado. Quem está espalhado por todo Israel, e também fora de Israel, porque há judeus vivendo na diáspora, são os fariseus. Então, eram leigos, né, homens de classe média, baixa, e muito populares, né? Seriam semelhantes um pouco, o que é que eu diria? Seriam semelhantes aos nossos catequistas, né? Que têm a tarefa de formar as pessoas, de formar o povo. Seria um pouco semelhante aos catequistas, né? Na época de Jesus, então, devia haver cerca de 6.000 fariseus em Israel. Então, eram homens que se dedicavam ao estudo da lei e à prática rigorosa da lei, o que estava escrito e também o que foi transmitido oralmente, né? E a vigilância da lei. Então eram pessoas que estão muito atentas a como os outros vivem, estão cumprindo os mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas os mandamentos legais e rituais da religião judaica, né? Ao contrário dos saduceus, então, porque são bem opostos, saduceus e fariseus, eram tidos por progressistas, porque não aceitavam apenas o Pentateuco, apenas a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia como palavra de Deus, mas também outros livros tardios, né? Como os Salmos, né? Como o livro de Daniel,
sabedoria, primeiro e segundo Macabeus, né? Então eram, vamos dizer assim, teologicamente avançados, né? Se a gente vai fazer uma análise de postura teológica, né? E são eles que são os responsáveis pela perpetuação do judaísmo até os nossos dias. Se o judaísmo chegou até nós hoje, se hoje nós temos judeus, é graças ao trabalho incansável dos fariseus, né? Dos rabinos, né? Dos rabis. Tá? Então, esse é o segundo grupo. Nós vimos os saduceus e agora os fariseus. O terceiro grupo que eu gostaria de apresentar hoje são os escribas. Né? Os escribas, esses também aparecem muito, né, nos evangelhos e recebem chamadas de atenção duras de Jesus. Os escribas e os fariseus, né? Tanto que a gente ouve muito. Os escribas também são chamados ou de legistas, né, legistas ou doutores da lei. Né? Tem essas duas denominações nos evangelhos. Às vezes, para doutores da lei ou especialistas na lei são legistas. Né? Eles são um grupo mais ligado aos fariseus. Então, a maioria dos escribas são fariseus. Né? São fariseus. Eles são, a diferença dos fariseus é que eles têm um maior conhecimento da lei, da palavra de Deus. Os escribas são como que teólogos. Se os catequistas são como os fariseus catequistas, então que tem um ensino para o povo, né, para todas as pessoas que frequentam a sinagoga e tal, os escribas são pessoas que se dedicaram mais ao estudo da lei, né, e dedicaram muitos e muitos anos, né, eram os teólogos, né, da época. E para obter esse título, em geral, a pessoa obtinha esse título de escriba em volta ali dos 40 anos de idade. Então eram pessoas que tinham estudado muito, né? Era um perito da lei, era um rabi. Né? Então, na Bíblia, quem são fariseus, por exemplo? São Paulo era fariseu. Né? São Paulo. Nós temos mestres da lei, como depois nós temos Gamaliel, que aparece no Antigo Testamento. Nós temos Nicodemos, do capítulo 3 de São João, que vai buscar para conversar com Jesus. Né? Então, esse é o terceiro grupo aí dos escribas. O quarto grupo são os zelotas. Né? Os zelotas. É uma seita judaica que existiu justamente ali no primeiro século, depois de Cristo. São inspirados pela tradição farisaica, são de mentalidade farisaica. Zelavam também pela observância estrita da lei e pela fidelidade aos costumes ancestrais. Agora, a marca desse partido é que lutavam pela independência de Israel. Israel tinha que se tornar independente em relação ao Império Romano. Né? Então, tinha membros aí dentro desse partido, dessa seita, que eram ultranacionalistas. Né? E depois, o que aconteceu é que houve infiltração de assassinos sicários mesmo, né? Assassinos de aluguel dentro, que criaram motins nas confusões, e isso perturbou muito a fama dos zelotas, porque em si mesmo os zelotas eram homens religiosos, que queriam a libertação de Israel, mas eram homens tementes a Deus. Então, nessa mistura, nesses motins, é que houve o que provocou aos poucos a reação férrea, destruidora de Roma no ano 70, quando invadiu Jerusalém. Então, esse grupo chegou a usar táticas de guerrilha, provocando vários confrontos, atentados violentos. Né? Por exemplo, a gente nota ali nos evangelhos, provavelmente Barrabás e os dois ladrões que morrem ali ladeando Jesus na cruz, morrem crucificados, provavelmente eram sicários, eram desses bandidos mercenários infiltrados nesses grupos rebeldes políticos da época. Né? Tá bom? E agora, dois grupos que aparecem menos, um não é nem citado no Novo Testamento, mas é importante para entender o Novo Testamento, e outro vem citado, mas menos vezes. Um são os herodianos, né? Os herodianos, que é muito importante. Os herodianos, eles são aqueles partidários
da dinastia dos Herodes, né? Tanto já lá desde Herodes Magno, são os apoiadores, são os cabos eleitorais, né? São os defensores, né? São os propugnadores, então, propagadores da fama política de Herodes e tudo mais, né? E são recrutados praticamente entre os saduceus. Então é uma turma dos saduceus que é vinculado ao poder romano, que são fãs, né? São fãs de Herodes. E por fim os essênios, que não aparecem, mas se tornaram famosos por causa da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, principalmente os manuscritos de Qumran, ali próximo às cavernas próximas ao Mar Morto, no ano 1947, e a descoberta dessa comunidade monástica que existia no deserto na época de Cristo, uma seita judaica de matiz radical, que vivia escondida então no deserto, nessa região de Qumran, né? Que é ali mais ou menos na margem noroeste do Mar Morto, entre Jericó e Jerusalém. Então dá uns 12 quilômetros de Jericó. Jericó está justamente ali próximo ao Mar Morto, e 22 quilômetros de Jerusalém, é mais ou menos onde está essa região, né? O centro da vida desses essênios era o valor inestimável da lei e a espera do Messias, né? Segundo os últimos estudos que temos, nos últimos 30 anos, mais ou menos, 40, 30 anos, nós temos quase certeza que São João Batista poderia ser um essênio, né? Poderia ser um essênio. Isso é estudado e trabalhado em vários textos de história bíblica, né? De história bíblica. Gostaria agora de dar algumas palavras, depois de ter apresentado esses 6 grupos, né? Os essênios, herodianos, os zelotas, os escribas, os fariseus e os saduceus. Não sei se vocês entenderam, mas se tiverem dúvida, postem as dúvidas aí no pontinho de interrogação no lado inferior do celular, que a gente responde no final, tá bom? Com o maior prazer. Queria agora algumas palavras sobre o sinédrio, o templo e a sinagoga, que é uma coisa que a gente precisa entender também, porque às vezes a gente confunde, porque a nossa cabeça um pouco é igreja, paróquia, capela, né? Então a gente tem que ter no nosso imaginário religioso também entender como se organizava a vida na época de Jesus, né? Então, primeira coisa, o sinédrio. O que é o sinédrio, né? Então, para gravar bem, então, o sinédrio é a suprema corte dos judeus, né? É a suprema corte dos judeus, né? Que se compunha de 71 membros. 71 membros. Que é o sumo sacerdote, que é o chefe do sinédrio, o presidente do sinédrio, e 70 membros. Né? E 70 membros. Esse número vem da assessoria de Moisés, né? Que eram 70 sábios, 70 anciãos que colaboravam com Moisés ali depois da Assembleia do Sinai, certo? Então, e como era composto esse sinédrio? Então, esses 70 membros, eles vinham de 3 proveniências diferentes desses grupos que nós já tratamos. Então, eram de 3 classes. A primeira classe qual era? Primeiro, os anciãos, né? A gente chama os anciãos, chefes das grandes famílias, né? Das grandes famílias ali de Israel, né? Chefe das grandes famílias de Israel, né? As grandes famílias sacerdotais. Depois temos a classe sacerdotal, a segunda classe aqui, que são os sumos sacerdotes antigos, né, depostos, que já terminaram o seu governo, e os saduceus. E por fim, uma minoria, a terceira classe, é preenchida pelos escribas, né, que na maioria, como já dissemos antes, eram fariseus. Então, aí nós temos essa associação dos escribas, ela alcançava a sua representatividade
nessa suprema corte judaica que é o Sinédrio, e que tinha sua sede no átrio do Templo de Jerusalém. Então ali no átrio há a sala de reuniões, a sala de sessões do Sinédrio judaico. Isso tem uma grande importância para entender o passo a passo da paixão de Cristo, por exemplo. Né? Jesus é preso no Getsêmani, é levado para a casa do sumo sacerdote, né? Não é levado de madrugada que Jesus é preso. Então, o primeiro interrogatório de Jesus é na casa de Caifás, certo? Depois de manhã ele tem um novo interrogatório, depois ele é transferido para junto de Pilatos. Aí Pilatos não mora em Jerusalém, está em Jerusalém porque na época da Páscoa, dada a confusão e os motins que tem, o governador romano vai para Jerusalém. Pilatos, como todo governador romano, mora em Cesareia Marítima, e aí está ali. Então eles levam Jesus até o pretório, né, que é a parte de atendimento, né, dentro da Fortaleza Antônia, né, da Fortaleza Antônia. Então isso, quando a gente tem um mapa, vocês viram aí que a divulgação da live de hoje eu fiz com a foto da maquete do Templo de Jerusalém, né? Então a Fortaleza Antônia está justamente num lado, num canto construído, que é o quartel-general dos soldados romanos em Jerusalém. Né? Em Jerusalém. E esse Sinédrio, então, qual era a jurisdição dele? Tanto no âmbito legal dos judeus, e no aspecto religioso, datas litúrgicas, cumprimento da lei de Israel, e só restrito à Judéia. Por exemplo, quando se referia às outras regiões, o Sinédrio não apitava muito, né? Tanto que Pilatos, quando ouve que Jesus é galileu, logo o que é que ele faz? Então manda para Herodes. Né? Herodes também estava em Jerusalém, então tem uma questão de jurisdição aí, né? E tem um poder limitado porque não pode determinar uma sentença capital, ou seja, o Sinédrio não podia decidir a morte de Jesus por si mesmo, né? Pelo pacto que existe entre Roma e as autoridades judaicas, a decisão de uma pena capital, de uma pena de morte, tem que ter a ratificação de Roma. Né? Tem que ter a ratificação de Roma, por isso a importância de Pilatos nessa discussão. Também a questão de São Paulo, né? Quando São Paulo é preso em Jerusalém, gira justamente em torno disso. Então, algumas informações sumárias sobre o Sinédrio. Depois o templo. O templo é a realidade mais importante, é a realidade material, é o lugar mais importante para o judeu. Se a gente pudesse resumir a geografia judaica na Bíblia, é a seguinte: o centro do mundo é Israel. O centro de Israel é Jerusalém. O centro de Jerusalém é o templo. Então, isso é muito importante para entender a Sagrada Escritura, né? Essa circunpecção geográfica, religiosa do mundo bíblico. O centro do mundo é Israel. O centro de Israel é Jerusalém. E o centro de Jerusalém é o templo, né? Não vou explicar aqui o templo, vocês podem olhar depois na internet como era o templo de Jerusalém, quais eram as partes que ele tinha, o santo do santo, o pátio dos gentios, para entender com mais detalhe, porque isso aqui não é um curso detalhado sobre o templo de Jerusalém, mas o templo de Jerusalém, o primeiro templo, foi construído por Salomão, né, ali no século X, né, décimo antes de Cristo. Esse templo, vocês já sabem a história de Israel, então foi destruído por Nabucodonosor no século VI, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói a cidade, o templo e leva os judeus para o exílio, certo? Depois, no retorno do exílio, principalmente sob o influxo da obra de Esdra e Neemias, dos profetas Ageu e Zacarias, né, o trabalho de Zorobabel e de Josué, a construção do segundo templo. Né? O segundo templo é
na época pós-exílica. E na época de Jesus, o Templo de Jerusalém, que é esse segundo templo, está passando por uma grande reforma, né? Porque Herodes Magno, já depois dessa obra vai terminar um pouco depois da morte de Cristo, ele incrementou todo o templo e toda a esplanada do templo. Você imaginar que revestir todo o templo de Jerusalém com mármore, né? Com mármore, né? Com detalhe. Então é uma reforma enorme que Herodes faz, também querendo agradar judeus e romanos, né? Judeus e romanos. Então o templo é o lugar da dimensão sacrificial, onde se fazem os sacrifícios da religião judaica, se oferecem os sacrifícios de animais, oferecem os sacrifícios de alimento e de paz, onde muito da vida religiosa de Israel, as grandes festas, são ali celebradas, né? E por fim, tem as sinagogas, né? As sinagogas que provavelmente surgiram ali justamente durante o exílio da Babilônia. Olha, os judeus estão na Babilônia, estão distantes, estão exilados, não tem mais templo, o templo foi destruído. É justamente ali que a genialidade, né, dos líderes de Israel, principalmente os sacerdotes e profetas, criam que são as sinagogas, um lugar de reunião das pessoas para escutarem a palavra da Torá e dos salmos e algum texto já de alguns profetas, né, e receber a formação religiosa dada pelos que depois vamos chamar de fariseus, né? Então o ritual da sinagoga, a sinagoga que existem até hoje, né, no mundo inteiro, né, é o ritual da leitura e explicação da Torá e outras orações, como quando termina a oração do sábado com a bênção, né? Fora da Judéia, no mundo inteiro, as sinagogas foram, desde o seu início, o centro da cultura judaica local, né? Então ali a sinagoga é onde se cultiva, se cresce na formação da fé judaica, né? Então eu quis rapidamente apresentar essas três instituições, essas três realidades centrais no judaísmo da época de Cristo: o templo, o sinédrio e a sinagoga, e antes os grupos judeus, né? Então, para terminar, até agora não tem nenhuma pergunta, ninguém tem pergunta, escreva sua pergunta aí que eu respondo, tá bom? Com maior alegria. Quero terminar a nossa live de hoje falando um pouco sobre São Jerônimo, né? O santo de hoje, o santo que dá ao mês de setembro o título de mês da Bíblia, né? Por isso é mês da Bíblia, né? Um homem que viveu exatamente há 1.600 anos atrás. O ano passado nós celebramos os 1.600 anos da morte, né, de São Jerônimo. Ali ele é contemporâneo de Santo Agostinho, era só 7 anos mais velho que Santo Agostinho. Então ele nasceu em 347, em Estridão, na Dalmácia, na região hoje um pouco que é ali a Croácia e Eslovênia. Era um dálmata, né? Nascido na Dalmácia, nasceu de família cristã e morreu em 30 de setembro de 420. Uma vida muito rica, muito cheia de aventuras, mas em 382 ele foi para Roma, foi morar em Roma e se tornou secretário do Papa, ali, secretário do Papa Dámaso, né? E foi esse Papa que lhe deu justamente o encargo de começar a fazer uma nova tradução da Bíblia, bem feita a partir das línguas originais, ou seja, do hebraico, do aramaico e do grego para o latim, começando pelos evangelhos e pelos salmos. Um projeto que ele levou ao longo de toda a vida, além de fazer essa tradução, comentar também muitos textos bíblicos. Então, fazer essa nova tradução latina dos textos bíblicos por motivos pastorais e culturais, porque as traduções latinas eram muito precárias e falhas em muitos aspectos, né? E daí que com ele, depois, alguns colaboradores, depois da morte dele, que terminaram
Essa obra é a chamada edição Vulgata da Bíblia, a Bíblia Vulgata, né? É a Bíblia traduzida toda para o latim. Tem aqui uma edição belíssima da Sociedade Bíblica. Então, a Bíblia Vulgata, que depois ali do século século V, VI, VII, foi se tornando a Bíblia oficial da Igreja e que sempre usamos até hoje. Né? Depois, no século XX, passou por um processo de revisão e algumas correções por causa de alguns aspectos que nós evoluímos nos estudos bíblicos nos últimos anos, e com João Paulo II, em 1979, se promulgou a nova Vulgata, a Neo-Vulgata, que é a Vulgata de São Jerônimo com correções, né? Com remodulações. Depois dessa época em Roma, que foi curta, ele passou 3 anos em Roma, a partir de 386, então, São Jerônimo vai viver com outras pessoas, homens e mulheres. Ele monta ali 2 mosteiros, um mosteiro masculino e outro feminino, em Belém, né, a cidade onde nasceu Jesus, em Belém da Judéia. Né. Ali ele se torna, então, continua o trabalho de tradução, de comentarista da Bíblia, de guia espiritual, polemista, grande teólogo. E a frase mais famosa de São Jerônimo, que está presente no comentário, ali no início ao comentário que ele faz ao livro do profeta Isaías, é que ele diz o seguinte: ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Ou seja, ignorar as Escrituras, desconhecer as Escrituras, é ignorar o próprio Cristo, é desconhecer o Cristo. Ou seja, para conhecer a Cristo, devemos conhecer as Escrituras. E para terminar, pegando uma belíssima audiência que o Papa Bento XVI deu sobre São Jerônimo, ele se perguntava, o Papa, o que podemos aprender de São Jerônimo? E aí o Papa Bento XVI dá 4 respostas. O que podemos nós aprender de São Jerônimo? A primeira coisa é amar a palavra de Deus na Sagrada Escritura. Um amor verdadeiro, autêntico. Não ler a palavra de Deus por obrigação, ou por medo, ou por beatice. Não. Amar. Amar a palavra de Deus presente na Sagrada Escritura. Segunda lição que nos dá São Jerônimo é o contato pessoal com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, está esperando o nosso contato, a nossa leitura. Porque é uma palavra de Deus que é viva. Por meio da palavra escrita, Deus fala conosco. Deus fala em nosso coração. Deus nos ilumina. Deus nos questiona. E também por meio da leitura e oração da palavra de Deus, nós falamos com Deus com as palavras de Deus. Nós louvamos a Deus com as palavras que Ele nos entrega pela Sagrada Escritura. Nós pedimos perdão, nós agradecemos, nós questionamos a Deus com as palavras de Deus. Né? Então, nos ensina esse contato pessoal com a palavra de Deus. A terceira coisa que nos ensina São Jerônimo é ler a Sagrada Escritura não como palavra do passado. Eu não estou lendo a Sagrada Escritura, ou, por exemplo, o livro de Jó, como leria a Odisseia de Homero, ou a Ilíada, ou a Eneida de Virgílio. Não. Eu estou lendo a palavra de Deus, a Bíblia, como palavra de Deus, de um Deus que é vivo e fala comigo. E por fim, São Jerônimo nos ensina a ler a palavra de Deus em comunhão com a igreja viva, principalmente na liturgia. Porque é na igreja, de onde surgiu a palavra de Deus, que surge do povo de Deus, é justamente em comunhão com essa mesma igreja, com o ensinamento da mesma igreja, que nós compreendemos, aprofundamos e entendemos a palavra de Deus. Então, era um pouco isso que eu queria apresentar para vocês hoje de São Jerônimo. Tá certo? Então nós tivemos aí a nossa última live de setembro. Não sei se vocês têm alguma pergunta, se tem alguma dúvida, podem escrever aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. E se não houver perguntas, eu quero entender, então, imaginar pelo menos,
que vocês conseguiram compreender grande parte do que eu expus aqui, né? Ou talvez eram coisas que vocês já estão cansados de saber, aí às vezes eu poderia estar chovendo no molhado. O que é que vocês me dizem aí? Reajam, digam alguma coisa, se conseguiram aprender alguma coisa nova, se entenderam, se tem dúvida, se querem que eu repita alguma coisa, né? A Maritza já está falando aqui. Quais os textos bíblicos que Jesus lia ou liam na época de Jesus? O Antigo Testamento, né? Jesus leu o Antigo Testamento. Jesus, não sei se vocês lembram, quando Jesus vai à sinagoga de Nazaré, a sua cidade, ele toma o livro, o rolo do profeta Isaías, lê um trecho do profeta Isaías, se eu não estou errado aqui, Isaías capítulo 11, e comenta o texto, né? Então Jesus lia os textos do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento ainda não havia. O Novo Testamento começa a ser escrito a partir do ano 50 depois de Cristo, né? Muito obrigado, sempre aprendendo muito esclarecedor, né? Mas uma pergunta muito boa, hein, Maritza? Muito boa essa pergunta. Quais os textos bíblicos que Jesus lia ou liam na época de Jesus? Agora, não, uma coisa interessante notar é que como esses textos vão sendo usados depois na composição do Evangelho, né? Como depois de Cristo, então, a igreja fundada por Cristo lê o Antigo Testamento de forma diferente do que se lia, porque Jesus trouxe uma visão totalmente nova e totalmente iluminadora da real significação do Antigo Testamento, porque ele é o Messias, né? Ele é o prometido, né, no Antigo Testamento, né? Que bom que vocês estão gostando, a Nath, querida Nath, Natália, a Márcia Romano também, a Carmen Lúcia, muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo carinho. A minha querida Márcia Costa também, que bom você estar aqui, muito obrigado. Então, gente, já que não tem perguntas, então, semana que vem começa o quê? O mês de outubro, né? A Carmen Lúcia disse que quer ouvir a gravação com calma para absorver tanta riqueza. À vontade, Carmen. Eu vou deixar aqui, como sempre fica, depois salvo também no YouTube. Fiquem à vontade de escutar, de divulgar. Isso é um material que está aí justamente para ficar à disposição de todos vocês. Olha, então semana que vem já é outubro, né? E é exatamente 7 de outubro. O que é que a gente celebra em 7 de outubro? Me contem aí. Nossa Senhora do Rosário. Então, o próximo Bastidores da Bíblia, nós vamos ter uma reflexão aqui sobre o Rosário e a Bíblia, né? A dimensão bíblica do Rosário. Tanto nas suas orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, o Glória ao Pai, né? O próprio número de Ave Marias, tem toda uma dimensão bíblica, como a essência da oração do terço do Rosário, que é contemplar os mistérios de Cristo com os olhos de Maria, né? Então, o mês de outubro é o mês do Rosário. Então, a próxima live nossa, os Bastidores da Bíblia, vai ser sobre a dimensão bíblica do Rosário, a dimensão bíblica do terço, tá certo? E espero que vocês possam também aí divulgar, convidar as pessoas para na próxima quinta-feira, no mesmo horário, aqui às 9 da noite, vamos estar refletindo sobre essa... nós temos uma Maria do Rosário, muito bem, é dia de Nossa Senhora do Rosário, quinta-feira que vem, dia 7, e vamos ver, nos inspirando por um texto belíssimo do Papa João Paulo II, uma carta apostólica chamada Rosarium Virginis Mariae, o Rosário da Virgem Maria, onde ele explica toda a riqueza do Rosário, do terço, né? E isso pode nos ajudar a crescer tanto no amor a Nossa Senhora, na nossa fé em Cristo e no nosso amor à Palavra de Deus, porque o Rosário nasce da Bíblia, né? Ele quer nos fornecer uma forma de oração, meditação e contemplação da Bíblia através, né, da repetição de Ave Marias. É quase que nós poderíamos dizer que o terço,
que a gente carrega, a dezena do terço, ou o terço, que a gente carrega para rezar o terço, para rezar o rosário, é como se tivesse ali uma Bíblia móvel, né? Porque ali nós vamos contemplando cada um dos mistérios, nós estamos repassando na nossa mente, na nossa imaginação e no nosso coração as passagens principais dos evangelhos e as verdades principais da nossa fé. Tá certo? O Padre Ari está fazendo aqui uma pergunta, como ela eu posso simples. O Padre Ari está perguntando qual a relação do Muro das Lamentações e o Templo de Jerusalém. Então, o Muro das Lamentações, Padre Ari, é a única parede, o único muro que sobrou do Templo de Jerusalém na época da época de Jesus, né? A esplanada do templo, onde era o templo, hoje é ocupada pela domo, por essa mesquita, né, muçulmana. Isso é fonte de grande hostilidade entre judeus e palestinos, né? E ali os muçulmanos, o Domo da Rocha, né, que está aquela cúpula dourada, ali era onde estava o Templo de Jerusalém. Mas se vocês querem entender como era o Templo de Jerusalém, há várias fotos dessa maquete que existe em Jerusalém, essa maquete de como era o templo na época de Jesus, e dá para entender bem. Então, o Muro das Lamentações se chama das Lamentações porque é lá, em Jerusalém, que os judeus vão rezar, chorar, com saudades do templo, pedir perdão a Deus pelos pecados, pedir a Deus pelas suas necessidades. Então, essa é a importância do Muro das Lamentações. Tá bom? Então, olha, forte abraço, uma boa noite a todos e espero por vocês na próxima quinta aqui sobre a dimensão bíblica do Rosário da Virgem Maria. Até mais. Tchau.